O assessor especial da presidência, Celso Amorim, afirmou que o pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que a China compre mais soja é quase uma guerra com o Brasil. A Janaína Camelo está ao vivo de novo aqui trazendo as informações para a gente e detalha mais sobre essa fala de Celso Amorim, né, Janaína? Pois é, Soraya. Celso Amorim disse o seguinte, que a estratégia de Donald Trump, nas palavras dele, é de ganhar na força e não ali numa disputa comercial saudável. E ele disse que nunca viu isso em 63 anos de experiência na diplomacia. Bom, essa declaração ele deu, o Celso Amorim, que é assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, ele deu essa declaração durante uma entrevista que ele concedeu ontem ao programa Roda Viva, da TV Cultura. E ele disse o seguinte, que embora o Brasil ele é o maior exportador de soja para os Estados Unidos, né? Mas embora aí essas tratativas entre Donald Trump e a China, ele disse que não acredita que a China possa abandonar a relação estratégica com o Brasil, a parceria estratégica com o Brasil. E aí ele defendeu o diálogo do Brasil com a China e disse isso. Ele disse que essa informação de que Donald Trump pediu, né, para a China quadruplicar a compra de soja dos Estados Unidos, revela, nas palavras de Celso Amorim, revela quase um estado de guerra contra o Brasil. Só lembrando também que ontem à noite Lula telefonou para Xi Jinping, né? Os dois conversaram ali sobre parcerias estratégicas bilaterais, já que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E os dois conversaram sobre todas essas questões comerciais, né? E essa ligação aconteceu exatamente logo depois dessa notícia de Donald Trump pedir aí mais compra, que a China compre mais soja dos Estados Unidos. E logo depois dessa notícia aí, o presidente norte-americano então decidiu prorrogar por mais 90 dias a trégua tarifária que se encerraria hoje. Mas, enfim, a preocupação do governo federal, Soraya, é de intensificar o diálogo com a China e aí evitar maiores prejuízos para a economia brasileira. Soraya. Obrigada, Janaína, pelas suas informações. E sobre esse assunto, a gente conversa mais uma vez com os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também José Maria Trindade. Ô Zé, a gente tem que lembrar que a China tem um poder de retaliação muito grande, né? E em relação ao Brasil, será que nesse momento a China tem interesse mesmo de aumentar as relações comerciais aqui com o Brasil? Sim, essa reorganização do comércio internacional, naturalmente, vai atingir fortemente o Brasil. Mas existe uma lei universal que é mais forte do que as leis dos tiranos, dos não tiranos e da lei publicada, né? Que é a lei de mercado, assim como a lei da natureza, a lei da gravidade não pode ser revista, aumentada, diminuída ou mesmo extinta por um decreto. Então, assim, a lei de mercado é de oferta e de procura e existem outras leis da economia muito fortes. Entre elas, essa organização. Eu converso aqui sempre com setores representativos da economia que me mostram um quadro diferente. O setor, por exemplo, de automóveis, né, está preocupado aqui no Brasil com a possibilidade dos Estados Unidos travarem as importações da China e até do Japão e esses carros que vão sobrar no mundo invadirem, de forma positiva para nós consumidores, o mercado nacional. Isso vai influenciar, sim, o mercado aqui no Brasil. Esses carros fabricados que não vão para os Estados Unidos, eles têm que ir para algum lugar e virão para o Brasil. Os chineses já estão chegando fortemente no mercado. É só um dos vários exemplos. A soja produzida no Brasil que não vai para os Estados Unidos, e os Estados Unidos são grandes produtores de soja, mas não dá conta do mercado, né? Então, assim, a nossa é mais competitiva. Eles fazem uma proteção de lá de milho, de algodão e de soja, mas não conseguem barrar o produto brasileiro. Esse novo mercado está surgindo como uma forma de guerra. Um grande pensador, um cientista político israelense chamado Yuval Harari, que é um grande pensador de presente e de futuro, diz o seguinte: nós já podemos estar na Terceira Guerra Mundial. E o argumento dele é de que na Segunda Guerra Mundial, vários grupos regionais não sabiam que estavam na Segunda Guerra Mundial. É uma nova forma de guerra, a econômica, de informação e a guerra propriamente dita, que ainda não chegou, graças a Deus. Deise, isso só mostra também como a nossa economia é tão intrincada e tão uma dependente de outro país e etc. Né? Hoje
20% da soja consumida lá na China vem dos Estados Unidos. Mas como o Zé bem pontuou, para igualar o que o Brasil atualmente manda para a China, os Estados Unidos precisariam produzir 4 vezes mais do que do ano passado para cá, por exemplo, que também não é da noite para o dia, de uma hora para outra que acontece, né, Deise? Nonato, o grande problema do Brasil, um dos maiores problemas, né, é justamente essa falta de diversificação do mercado, né? Eu sempre lembro, e eu tenho falado muito nisso, porque eu acho que o Ghani alertou muito para isso quando o Trump assumiu agora, que ele falava que essa era uma das maiores necessidades do país, da gente diversificar os nossos mercados para não ficar dependente de China e Estados Unidos, e aconteceu o que está acontecendo agora. Parece que a única pessoa que não conseguiu entender isso, ou o único grupo político que não conseguiu entender isso, foi o grupo do Palácio do Planalto, né? E o Celso Amorim, nessa entrevista, só para a gente lembrar, o Celso Amorim, ele foi ministro das Relações Exteriores no governo Itamar Franco, se eu não me engano, 1 ano de governo Itamar Franco, e depois no governo Luiz Inácio Lula da Silva em 2010. Então, é uma pessoa que tem é um diplomata, uma pessoa que tem uma ampla experiência, e o que ele falou nessa conversa no programa ontem foi justamente dessa necessidade do Brasil trabalhar com a diplomacia, que é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer, não negociar sob intimidação, porque a gente tem um mercado forte, né? A gente precisa justamente diversificar esse mercado e não deixar de forma alguma que isso fragilize uma posição internacional que o Brasil tem e que pode crescer muito a longo prazo, né? Isso foi o que o Celso Amorim falou na entrevista ontem. Então, ele vê nessas tarifas do Donald Trump não somente um cálculo econômico, né? Mas é óbvio que existe um componente político, e aí uma tática política associada com esses setores ultraconservadores, justamente para testar, e aí vem o ponto-chave, a resiliência do Brasil nessa história toda, né? E a gente tem demonstrado uma confusão muito grande, e justamente quando os Estados Unidos testa essa nossa resiliência, a gente mostra que a gente ainda não está preparado para isso, né? Então, ceder hoje pode custar muito caro amanhã. E a gente não fala só em questão às cifras econômicas, porque já está custando, né? Mas a gente fala também em relação a poder.